Acorda Nordeste, vem entender. Política, justiça e o que vão esconder. Informação pra libertar. Acorda Nordeste, chegou de acordar. Olá! Para nossa análise de hoje, a gente mergulha num material que vem direto do coração do jornalismo regional. São trechos de uma reportagem e algumas notas de produção, e o tema é o fechamento de uma fábrica da Heineken em Pacatuba, que é uma cidade ali na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Oi. E o que é interessante nesse material é que ele nos dá a chance de ver, assim, os dois lados da moeda, né? Sim. De um lado, a gente tem a nota oficial da empresa, falando em decisão estratégica, aquela linguagem corporativa bem fria, e do outro, a gente vai ouvir o que isso significa de verdade para quem estava lá, sabe? No chão de fábrica, no dia a dia. Exatamente. A nossa missão aqui é justamente conectar esses dois mundos. Partir da história humana, do impacto concreto na vida das pessoas, para tentar entender um debate muito maior e bem mais complexo no Brasil, que é a questão da alta carga tributária e da burocracia, o famoso e temido custo Brasil. Vamos ver como uma notícia local vira um retrato de um problema nacional. É um estudo de caso perfeito. A gente vai ver como a engrenagem da grande economia, quando ela para de girar, esmaga as histórias pessoais que estão ali no caminho. Vamos começar então pelo cenário que a reportagem pinta. A descrição é de um clima de velório na porta da fábrica. É uma imagem muito poderosa, né? O silêncio repentino das máquinas, que antes eram, sei lá, a trilha sonora da cidade, e o som do choro dos trabalhadores. Nossa, É nesse ambiente que o repórter encontra o seu Raimundo, um veterano da indústria local. E ele solta uma frase que para mim resume a perplexidade de todo mundo ali. Ele diz: "O caba faz treinamento num dia e recebe o bilhete azul no outro." essa frase é de uma força imensa. Ela revela uma contradição, assim, brutal. Uma empresa não investe em treinamento pensando no curtíssimo prazo. Treinar um funcionário é um sinal de que se espera que ele produza mais, produza melhor no futuro. Demitir no dia seguinte quebra completamente essa lógica. É de uma crueldade que choca. Mostra um descompasso total entre aquele discurso corporativo de desenvolvimento de pessoas, de valorizar o colaborador, e a realidade nua e crua do chão de fábrica, não é? O que isso nos diz sobre a tal decisão estratégica? Olha, nos diz que talvez ela não tenha sido tão planejada e estratégica assim. Sinaliza um nível de pânico ou de incerteza econômica tão agudo que os planos de uma multinacional, que deveriam ser pensados para anos, se desfazem em questão de horas. Mostra um ambiente de negócios tão volátil que nem mesmo uma gigante como a Heineken consegue ter previsibilidade. Parece mais desespero do que estratégia, então. Exato. A decisão soa muito mais reativa e abrupta do que a comunicação da empresa gostaria que parecesse. É como se o navio estivesse navegando e, de repente, avistasse um iceberg que ninguém tinha colocado no mapa, forçando uma virada de leme desesperada. E o interessante é que a raiva do seu Raimundo, ela não se dirige só à empresa. Ele rapidamente amplia o foco. Ele diz algo como: não é só o abandono da empresa, é o Estado abandonando quem quer produzir. Para ele, a Heineken é só a última de uma longa fila. Ele menciona que já viu muitas outras fábricas ali na região fecharem as portas pela mesmíssima razão, a falta de um refresco no imposto. E é nesse ponto que o material faz a conexão mais importante. Licença aqui, pessoal, sou o Carlos. Estamos mostrando o infográfico que fizemos, que mostra bem o que sintetizamos da conversa que o João fez em campo e que vamos trabalhar aqui nesse episódio. Dá uma olhada e comenta se gostou, se você conhece a cidade que fizemos essa entrevista. A história de Pacatuba deixa de ser um evento isolado e passa a ser o sintoma de um fenômeno que a análise chama de êxodo industrial no Nordeste. Esse termo êxodo é muito forte, né? Êxodo remete a uma fuga em massa, como se as empresas estivessem escapando de uma praga, de uma condição insustentável. E segundo a análise que o material traz, qual seria essa praga? A praga, um argumento apresentado, é justamente o custo Brasil. E vale a pena a gente parar um segundo nisso.
Porque custo Brasil virou uma expressão comum, mas nem todo mundo entende o que ela realmente significa. Não estamos falando só de pagar muito imposto. É um pacote de problemas, certo? É um pacote completo. O material cita de passagem as leis trabalhistas complexas. Isso, na prática, significa custos altíssimos e um risco jurídico enorme para contratar e principalmente para demitir. Some a isso a burocracia para importar uma máquina, para conseguir uma licença, uma logística caríssima por conta de uma infraestrutura que, assim, deixa a desejar. É um emaranhado de fatores que, somados, tornam a produção no Brasil muito mais cara e arriscada. Entendi. Então, quando o seu Raimundo diz que produzir no Ceará está puxado demais, ele está sem usar o termo técnico, descrevendo exatamente esse custo Brasil. E essa dificuldade toda gera uma consequência que vai além do bolso, que é o que a fala dele mostra em seguida. Ele descreve um sentimento de medo e conformismo que se espalha. Ele fala de um medo medonho de perder o emprego. E pior, do conformismo de achar que o destino do cearense é ser liso. Essa parte é talvez a mais impactante de toda a reportagem, porque a gente sai da planilha de custos da empresa e entra na alma do trabalhador, sabe? Esse conformismo é o resultado psicológico de décadas de instabilidade e de promessas não cumpridas. Quando as oportunidades são raras e frágeis, as pessoas começam a diminuir suas expectativas de vida. Acreditam que a pobreza não é uma circunstância a ser superada, mas uma identidade. Um destino. Nossa, essa fala é pesadíssima, porque ela sai do campo econômico e entra na identidade cultural. É como se a dificuldade fosse tão persistente que as pessoas começassem a acreditar que aquilo é o destino e não uma condição que pode ser mudada. O material consegue capturar um nível de resignação que é, talvez, o impacto mais triste de todos. Exatamente. E a análise proposta no material coloca isso como um conflito direto, quase um paradoxo. De um lado, você tem governos que anunciam arrecadação recorde de impostos, na casa dos bilhões. Do outro, o próprio sistema de arrecadação é visto na ponta como grande responsável por expulsar as indústrias que geram os empregos e a riqueza que, no fim das contas, pagam esses mesmos impostos. Falando nesse impacto na ponta, além dos empregos diretos que foram perdidos na fábrica, eu imagino que o estrago para uma cidade como Pacatuba, com seus 81 mil habitantes, seja muito maior. Qual é a dimensão real desse impacto? É muito maior do que parece à primeira vista. A análise usa a expressão reação em cadeia, e a imagem é perfeita. Pensa no dono do pequeno restaurante que vendia as quentinhas, os almoços, para os funcionários da fábrica. Pensa na empresa de ônibus que fazia o transporte, nos fornecedores locais de material de limpeza, de peças. A literatura econômica mostra que cada emprego direto na indústria sustenta vários outros no setor de serviços ao redor. Quando a fábrica fecha, esse ecossistema inteiro adoece junto. E isso, claro, impacta as contas da própria cidade. IS é o Imposto sobre Serviços. É uma das principais fontes de renda de um município. Menos ISS na conta da prefeitura significa menos dinheiro para o asfalto da rua, para a reforma do posto de saúde, para a merenda da escola. E aí o material argumenta que se cria um ciclo vicioso. Com menos empregos e uma economia local mais fraca, mais famílias passam a depender de auxílios governamentais para sobreviver. O que nos leva a uma frase de efeito na análise que amarra tudo isso de forma muito direta. Diz assim: o imposto que mata a fábrica é o mesmo que encarece a cerveja e o pão do trabalhador. É uma síntese poderosa, porque ela desmistifica a ideia de que o imposto sobre a empresa é um problema só do empresário. No fim, esse custo é repassado para o preço do produto final, ou, no limite, como a gente viu em Pacatuba, ele inviabiliza a produção por completo, matando os empregos. De um jeito ou de outro, a conta chega no cidadão comum. E quando o cidadão comum sente isso no bolso e na falta de perspectiva, a frustração se volta inevitavelmente para a política, certo? O seu Raimundo não poupa críticas nesse campo. De forma alguma. A fala dele é carregada de uma desconfiança profunda, quase absoluta no poder público. Quando o repórter pergunta se ele tem esperança nos governantes, a resposta é imediata e cortante. Confiança nenhuma, macho. É o retrato de um rompimento do contrato social, a percepção de que o sistema não está funcionando para ele.
E o sentimento que ele descreve é muito forte. Ele diz se sentir órfão, abandonado pelo Estado, e ele tem uma visão bem clara de para onde o dinheiro dos impostos está indo. Segundo ele, o governo só quer saber de arrecadar o nosso suor para sustentar luxo de palácio. Essa frase captura uma percepção muito difundida no Brasil, né? A de que existe uma distância abissal entre o mundo dos políticos com seus privilégios e a realidade do cidadão que paga a conta. A sensação é de que o sacrifício não é compartilhado. O Estado é visto não como um provedor de serviços ou um parceiro do desenvolvimento, mas como um sócio que suga os recursos da atividade produtiva. O apelo final na fala dele resume tudo. É um grito por dignidade, na verdade. Ele diz: o povo não quer esmola, quer o direito de trabalhar sem ser esfolado por Brasília e pelo Estado. Ele não está pedindo programa social, ele está pedindo condições para poder gerar o próprio sustento. E isso é fundamental. Mostra que na base o que as pessoas querem é oportunidade. A dependência de auxílios, que a análise aponta como consequência do fechamento da fábrica, é vista como um último recurso, não como um projeto de vida. O desejo é por autonomia, pela dignidade que só o trabalho pode proporcionar. Então, fazendo um balanço do que a gente viu até aqui, o que os materiais nos mostram é um microcosmo de um debate gigante no Brasil. O fechamento de uma fábrica em Pacatuba serve como um espelho. De um lado, a gente tem o custo humano, personificado no seu Raimundo, com seus sentimentos de desrespeito, de medo, de abandono. E do outro lado, a gente tem a análise econômica que aponta para um sistema que, segundo a tese apresentada, leva a esse êxodo industrial. A fonte descreve o Estado como um sócio pesado que não entrega serviço, mas cobra caro. E essa visão permeia toda a discussão. Mas aqui existe uma contradição interessante que o material não explora a fundo, mas que fica no ar. Qual seria? É o paradoxo do custo Brasil. O sistema parece se alimentar da sua própria ineficiência. A alta carga tributária que existe, em teoria, para sustentar os serviços públicos e a máquina do Estado, incluindo os auxílios sociais que agora serão mais necessários em Pacatuba, acaba, na prática, por destruir a base produtiva que gera os próprios impostos. É um ciclo que se fecha nele mesmo. O remédio para o sintoma, que é a pobreza, acaba matando o paciente, que é a economia. Pacatuba é esse ciclo vicioso em miniatura. É uma reflexão tento. No fim, vimos como uma decisão que parece puramente de negócios, de uma empresa privada, está intimamente conectada com a política econômica de um país inteiro, e como tudo isso reverbera de forma dramática na vida de uma cidade e de suas famílias. A história é muito maior do que uma simples nota de rodapé no noticiário econômico. Sem dúvida. E o material nos deixa como uma última provocação, um pensamento para além do que foi dito. Ele foca muito no custo visível. Uma fábrica fechada, centenas de empregos perdidos, uma comunidade abalada. É a parte trágica e televisionada da história. Mas a reflexão que fica é sobre o custo invisível. O custo invisível? Como assim? Quantos outros negócios, talvez menores, talvez de um empreendedor local, nem sequer chegaram a considerar se instalar em Pacatuba ou em qualquer outra cidade parecida por causa desses mesmos desafios estruturais? Quantos investimentos foram engavetados antes mesmo de virarem um projeto? Quais são as oportunidades que o Custo Brasil mata no nascedouro, antes mesmo que a gente tenha chance de saber que elas poderiam ter existido? Esse é o verdadeiro custo do problema. Não são apenas as fábricas que fecham, mas principalmente aquelas que nunca chegam a abrir. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso
preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Compartilhe com o vizinho.